Olá, professoras. Finalmente chegamos aqui nesse momento da defesa. Queria cumprimentar a minha banca, a professora Isa, a professora Grace, que já queria agradecer também pelas contribuições que fizeram no meu trabalho aí, as perguntas, as correções. Muito obrigado aí pelas contribuições. Queria também aproveitar esse momento para agradecer a minha professora orientadora, Juliane Farinelli, que se esforçou bastante aí para que esse trabalho fosse feito, e graças ao empenho dela a gente conseguiu executar os testes que precisavam ser executados lá no laboratório. Então, muito obrigado à minha orientadora, foi imprescindível a sua ajuda aí para que esse trabalho acontecesse. Muito obrigado. Então vamos seguir aí pro trabalho em si, né? O meu trabalho, o tema dele é análise comparativa da qualidade dos comprimidos de furosemida. Né? Eu achei interessante essa questão dos medicamentos genéricos similares, tantas marcas disponíveis aí no mercado brasileiro. E achei interessante fazer uma comparação, né? A gente ouve tanto desde o início da faculdade, lá na introdução às ciências farmacêuticas, que os medicamentos são equivalentes, medicamentos genéricos, similar, né, sobre essa equivalência dos medicamentos. Então achei interessante, achei válido fazer um trabalho nesse sentido, né, comparar esses medicamentos. E a gente vê um avanço no Brasil com a preocupação da qualidade dos medicamentos desde 98, com a implementação da Política Nacional dos Medicamentos, que tem como objetivo garantir a segurança, a qualidade e a eficácia dos medicamentos, né, facilitar o acesso também ao medicamento. A gente vê uma preocupação do Brasil com essa questão, né, desde 99 com a lei dos genéricos, né, a lei 9.787, que implementou os genéricos. Ela já trazia que o medicamento genérico ele precisava ser equivalente ao medicamento de referência, né? E a gente vê essa exigência da qualidade aumentando, até que em 2007, com a RDC 17, passou também a exigência ser feita aos similares. Os medicamentos similares antes não tinham uma exigência do teste bioequivalência, e a partir de 2007 isso mudou. Então hoje no Brasil todos os medicamentos comercializados precisam ter um mesmo padrão de qualidade. E então nesse sentido eu resolvi escolher um medicamento e ver se realmente eles cumprem esse requisito, né, de apresentarem a mesma qualidade. O objetivo geral do meu trabalho foi analisar a qualidade física dos comprimidos de furosemida genéricos similares de referência. Eu me restringi à física, como todos podem imaginar, pela situação que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia. Não foi possível realizar todos os testes que eram planejados. Então a gente se ateve aos testes físicos, das qualidades físicas que foi possível realizar. Objetivos específicos do trabalho foram, por exemplo, analisar as amostras de comprimidos de acordo com os padrões da farmacopeia, né, que a farmacopeia traz. A gente fez os ensaios de friabilidade, dureza, desintegração e peso médio. Outro objetivo foi avaliar os resultados, ver se os resultados de cada medicamento estavam dentro do que a farmacopeia preconiza. E por fim também foi um dos objetivos foi comparar os medicamentos entre si, né? Se realmente os medicamentos apresentam essa mesma qualidade que a legislação brasileira exige. Como dentro do esperado, todos os medicamentos tiveram um desempenho satisfatório com relação à qualidade, e até comparando entre si foram bem semelhantes. No ensaio de peso médio, por exemplo, a variação do peso dos comprimidos foi mínima. Nenhum comprimido das amostras analisadas se apresentou fora dos limites de tolerância. No teste de friabilidade também, a perda de material nos comprimidos foi também muito baixa, praticamente insignificante. Nenhum chegou a 1% da perda de material, o limite é 1,5%, nenhum chegou nem próximo disso. O teste de dureza hoje ele não tem um padrão de reprovação na farmacopeia. Não tem um limite de dureza e que o comprimido é reprovado, mas ele é um teste
interessante para avaliar a robustez do produto, né, do comprimido. E a gente pôde, através do teste, ver que há bastante diferença de dureza entre os comprimidos, e a gente pôde ver também que a formulação do comprimido, os recipientes que compõem aquele comprimido, interferem na dureza dele, na qualidade do comprimido, né, na robustez do produto em si. Não interfere em nada na eficácia, por exemplo, do medicamento, mas interfere na robustez do produto, né? E a gente pode ver que tem uma certa diferença entre eles, mas nada que possa trazer prejuízo ao usuário, ao paciente, né? Fizemos também o teste de desintegração para comprimidos não revestidos, que é o caso da furosemida. O limite é até 30 minutos para a total desintegração do comprimido. Todos os comprimidos analisados, eles se desintegraram rapidamente, em poucos minutos, e isso é uma boa característica. Significa que quando um usuário, paciente, ele faz uso do comprimido, rapidamente o comprimido vai estar disponível, né? O fármaco vai estar disponível para absorção no trato gastrointestinal. Então, uma característica muito interessante, a furosemida, dos comprimidos de furosemida. Eles se desintegram rapidamente, então provavelmente são absorvidos também rapidamente. Então a gente pode perceber aí que, olhando os resultados, todos os comprimidos tiveram um desempenho muito semelhante. Os padrões de qualidade foram atingidos por todas as amostras aí, todos os medicamentos genéricos similares, e o de referência tiveram todos eles um desempenho bem similar, o que provavelmente indica que na realização dos testes, dos demais testes físicos e químicos, há uma boa chance de que todos os medicamentos também performem com uma boa qualidade, né? Tenham um bom resultado em mais testes que possam ser realizados. Então vamos para as perguntas, né? A primeira pergunta aqui da professora Isis: qual foi a motivação para esse trabalho? A motivação foi basicamente a própria curiosidade mesmo acerca do tema, e né, a gente escuta desde o início da faculdade sobre os medicamentos genéricos similares, a equivalência, a intercambiabilidade. Então achei interessante fazer um trabalho nesse sentido, de realmente observar se isso se repete, né, no cotidiano da farmácia, na vida real aí, se os medicamentos realmente conseguem ter esse desempenho. E até mesmo por curiosidade, eu tenho um pai hipertenso que toma um medicamento que, se trocar de marca, para ele já não tem o mesmo efeito. Então achei interessante fazer nesse sentido de né, tirar essa curiosidade, quem sabe até tirar essa cisma dele com relação a isso. A segunda pergunta: como farmacêutico, você teria alguma restrição a indicar algum medicamento similar, genérico, de referência, de furosemida, com relação à qualidade? E não, né? Desde o início da faculdade, desde sempre a gente vem observando, a gente vem vendo a utilização dos medicamentos genéricos, tanto na rede pública de saúde, quanto nas redes, né, nas drogarias aí. A gente vê que realmente os medicamentos genéricos similares têm um desempenho tão bom quanto o de referência, e a gente observa até mesmo através desse trabalho que os critérios de qualidade, desempenho deles é bem similar realmente. Os medicamentos buscam ser mesmo equivalentes entre si, a própria lei exige isso. Então não tem nenhum problema, não teria nenhuma restrição em indicar medicamento similar, genérico, nada disso. Em relação ao custo da matéria-prima e aos resultados obtidos, seria viável usar a crosscarmelose sódica como adjuvante? Qual a sua opinião? Bom, a crosscarmelose sódica ela já é amplamente utilizada, né? E o custo dela não é muito diferente dos demais recipientes, então ela é sim viável. Ela tem uma certa característica em relação à dureza, ela consegue elevar a dureza do comprimido, não muito, senão uma interferência tão expressiva, mas tem ali sua contribuição, sim, na formulação, pode ser utilizada para conseguir um desempenho melhor na formulação. O custo da matéria-prima não seria problema na sua utilização, não. As perguntas aqui da professora Grace, ela pergunta assim: explica a importância do controle de qualidade de medicamentos e como os problemas de qualidade de medicamento podem afetar na ineficácia e nos riscos ao usuário.
Bom, o controle de qualidade nos medicamentos ele é indispensável, né? Nas boas práticas de fabricação e tudo. Tem que ter o controle de qualidade, o setor de controle de qualidade de produção de medicamentos, né? Na indústria ou até mesmo na própria farmácia de manipulação, ele é um setor muito importante, porque é preciso garantir realmente que o produto farmacêutico, aquele medicamento que está sendo dispensado ali, que está sendo vendido, comercializado, realmente tenha qualidade e seja de fato eficaz para o que se destina, né? A gente pode perceber, digamos que, imagine só que tivesse um erro de dosagem antimicrobiano, por exemplo. Os problemas que isso poderia ocasionar num paciente que está lá acamado no hospital com uma infecção séria e lá faz a utilização de um medicamento e a dose não está adequada e ele está tomando, por exemplo, uma subdose, seria muito provável que o quadro dele evoluísse, né? A infecção evoluísse, poderia levá-lo à morte. Pode ver também, como por exemplo, um anticoncepcional, por exemplo. Se ele tiver a dose errada, for feito de maneira equivocada, pode provocar e pode ocasionar uma gravidez indesejada. Que seja um comprimido faltando no blister ali, a mulher vai fazer uso do medicamento, ela pensa que tomou aquele, porque o blister está vazio naquele local de comprimido, e ela deixa de tomar são erros de qualidade assim, mínimos que podem sim causar com certeza problemas. Então o controle de qualidade na área de medicamento, na área farmacêutica é fundamental, praticamente um dos mais importantes na produção de medicamentos. A segunda pergunta da professora Grace, que é sobre a interferência da água na dureza do comprimido, na página 24, ela pede para explicar o parágrafo. E assim, a absorção da água no comprimido pode interferir sim, dependendo da formulação, pode interferir na dureza do comprimido, na desintegração do comprimido, uma vez que a água presente no comprimido pode ter comportamentos distintos, né? Ela pode promover uma ligação mais forte entre as partículas do comprimido, né? Promover uma ligação ali mais forte que impeça a ruptura do comprimido, tornando ele mais duro, né? Aumentando a dureza do comprimido. A água também pode ter um comportamento diferente lá na formulação, né? Dependendo da formulação, pode ter recipientes que são hidrofóbicos, né? Que repelem a água, né? E isso pode enfraquecer as ligações das partículas do comprimido, alterando ali a sua compactação, a sua compressão, as ligações feitas pela força mecânica, e pode deixar o comprimido mais frágil, ele pode diminuir a dureza. E da mesma maneira que acontece na dureza, essa interferência também pode acontecer na desintegração. O comprimido tendo ligações mais fracas, ele pode sim se desintegrar mais rápido e a água pode interferir nessas ligações das partículas e alterar o comportamento do comprimido no processo de desintegração. Então a água sim interfere nessas características físicas do comprimido, tanto na dureza quanto na desintegração, né? Porque ela altera a água presente no comprimido, ela altera as ligações das partículas do comprimido ali, que são feitas pela força mecânica ali de compressão. Terceira pergunta aqui da professora Grace. Você afirma que o peso médio está diretamente ligado à exatidão e uniformidade das doses dos comprimidos ao paciente. Podemos ver que, dentre as amostras analisadas, todos tiveram desempenho adequado quanto a este requisito de qualidade, garantindo maior segurança ao paciente, bem como maior efetividade da terapia medicamentosa, uma vez que é possível observar se a dose terapêutica está sendo de fato efetiva no tratamento medicamentoso. A pergunta é a seguinte: o peso médio pode mesmo garantir que a dose terapêutica usada está sendo de fato efetiva no tratamento medicamentoso? Não seria necessário um doseamento para esse tipo de afirmação? Explique, né? Assim, o doseamento com certeza traria uma precisão, né? Uma informação bem precisa da dose que está sendo administrada ao paciente, mas através do peso médio também é possível saber se de fato a dose está adequada. Comprimidos, por exemplo, né? Cápsulas, soluções, todas têm essa característica em que o pó, né, da formulação, no caso do comprimido e da cápsula, ou o líquido da solução, eles são substâncias, né, são formulações homogêneas,
tanto o pó quanto o líquido, eles são homogêneos, ou seja, se você tem lá uma quantidade X de um pó que vai ser utilizado na compressão, né, na fabricação de comprimidos. Digamos que você tem lá 1 tonelada, você tira uma amostra do centro, divide em 4 quadrantes, né? Lembrando aqui das matérias da professora Grace, você distribui lá aquele pó em 4 quadrantes lá e retira uma amostra de cada um. Digamos que você tira ali 100 miligramas de cada quadrante e vai dosar aquela amostra, aquela líquida lá de 100 miligramas. Digamos que a cada 100 miligramas de pó tenha 40 miligramas de furosemida, né? Então espera-se que em todos os quadrantes daquele pó que foi homogeneizado tenha a cada 100 gramas, a cada 100 miligramas, 40 miligramas de furosemida. Do mesmo jeito, esse raciocínio se repete no comprimido. Ou seja, se um comprimido pesa 100 miligramas e ele é feito a partir de uma mistura homogênea, espera-se que, por exemplo, seguindo o exemplo, aquele comprimido de 100 miligramas tenha 40 miligramas de furosemida. Então, se você tem um comprimido que pesa 50 miligramas, você foi pesar ele deu 50 miligramas e esperava-se que ele tivesse 100 miligramas. Logo, também entende-se que se ele pesa 50 miligramas, é bem provável que ele tenha de princípio ativo apenas 20 miligramas de furosemida. Então, o peso médio também dá para com um peso médio é possível perceber se essa dose está sendo respeitada, né? Se há uma constância nessa dose. Então é possível saber sim se a dose está sendo realmente efetiva, porque se você está administrando ali 40 miligramas de furosemida ao paciente e não está tendo efeito, ele não está tendo um efeito adequado, você sabe que 40 miligramas não está sendo suficiente. Você vai precisar aumentar essa dose. Se todos os comprimidos têm a mesma quantidade de massa e são feitos a partir da mesma mistura de pós homogêneo, espera-se que a cada comprimido que ele toma, ele esteja tomando os 40 miligramas. Então é possível sim acompanhar e saber se a dose está sendo realmente adequada, uma vez que tanto pó, tanto comprimido, cápsula, suspensão, solução, todas as formas farmacêuticas, elas são feitas de misturas homogêneas. Então sim, é possível. O doseamento com certeza é um método muito mais específico para isso, mas o peso médio também, com o peso médio você consegue deduzir muitas informações também. É isso, espero que eu tenha conseguido responder de forma satisfatória aos professores. Então, muito obrigado por assistirem a minha apresentação. Muito obrigado pelas aulas maravilhosas que vocês me deram. E é isso, eu acho que acabou, né? Muito obrigado e até mais.